Olá, minha amiga e amigo artesão, tudo bem com você? Meu nome é Aline Cardoso, sou artista visual e artesã e você está no canal Arte em Movimento. Para a aula de hoje, vou ensinar a fazer esta linda pintura aqui de paisagem de tema da roça. Aqui utilizamos o suporte da telha cerâmica, mas claro, você pode estar optando por outro tipo de suporte, assim como tela, madeira MDF e demais. E claro, as aulas aqui do canal são sempre práticas, passo a passo e de fácil entendimento para você. Então é certo que você assistindo a aula do início ao fim vai sim aprender. E claro, com tanta coisa boa assim, esse vídeo aqui já merece o seu like. Aproveite e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sino para todas as notificações, porque aqui no canal sempre tem muitas dicas, aulas passo a passo, informações sempre com foco no artesanato para você. Mas antes então de darmos início à nossa aula de hoje, já quero te fazer um convite muito especial. Aí na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook. Lá é um espaço muito bacana de interação, de compartilhamos os nossos trabalhos, tem muitas dicas assim. E você, claro, terá o meu suporte para lhe ajudar e tirar qualquer dúvida de vídeos aqui do canal. Este grupo é o nosso grupo, então você que é artesão e artesã, já faço desde já esse convite muito especial para você e te espero por lá. Bom, agora sim vamos dar início então à nossa aula de hoje. Primeiramente, você já vai ter em mãos sua telha cerâmica, ela já deve se encontrar assim limpinha e lixada e aplicada também a base acrílica. Eu vou deixar aqui em cima o card de um vídeo no qual fiz ensinando todo o passo a passo. Você assiste esse vídeo posteriormente e aprende como deixar sua telha cerâmica assim. E para a aula de hoje vai ser necessária esta imagem aqui, que você vai encontrar ela lá no nosso grupo do Facebook. O link do nosso grupo exclusivo de artesãos do Facebook está na descrição desse vídeo. E logo assim, vai imprimir em tamanho A4 e prender com o auxílio de uma fita crepe uma folha de papel carbono para auxiliar na transferência da imagem. Para a transferência, a gente pode estar utilizando um lápis. E assim, para toda a pintura, vou estar optando por tinta de base acrílica para pintura em tela e também vamos utilizar assim alguns pincéis. Lembra você que todos os materiais que vamos utilizar assim, na aula de hoje encontram-se na descrição desse vídeo. Sendo assim, então, eu vou prender a imagem aqui por sobre a telha cerâmica, com auxílio assim da fita crepe. Deixando um espaço maior aqui para cima e um espaço menor aqui para baixo. Prender também na parte de trás. E agora então vamos iniciar o risco. Risco feito, então agora vamos retirar a folha. Este é o resultado. Na parte aqui de cima teremos o desenho de algumas nuvens que será feito dessa forma. Mas eu estou utilizando aqui um lápis. É só o desenho aqui. E uma ponta da nuvem aqui em cima. Vamos iniciar então com a pintura do céu. Para isso eu separei a cor azul cerúleo e branco de titânio. Misturar um pouco das duas cores. Iniciar a pincelada no sentido horizontal. Preencher assim toda a pintura do céu até essa altura aqui das árvores lá ao fundo. Não vou pintar por sobre as nuvens. Ficando então assim, aproximei então a câmera aqui para as nuvens, já que vamos iniciar a pintura delas. Para essa etapa, vamos utilizar magenta, branco de titânio e o próprio azul cerúleo. Misturando assim azul cerúleo com magenta, a parte mais escura aqui da nuvem. Após acrescentar branco com magenta, movimento circular, retirar um pouco do excesso da tinta num paninho, deixando o pincel um pouco mais seco.
E o restante para cima apenas branco. Também com movimento circular com o pincel. Buscando assim criar esse degradê. Escuro, médio e claro. Vou agora lavar o pincel e acrescentar aqui em cima apenas branco. Tiro o excesso da tinta no paninho e vou uniformizar esses tons. O branco e esse tom aqui mais claro. Ficando então assim, essa mesma técnica de pintura na nuvem será aplicada por esta e essa parte aqui restante. Ficando então assim, agora vamos pintar esta parte aqui, essas árvores lá atrás da casa. Para isso eu separei verde, versi e sépia. Vou misturar então um pouco de cada cor. Farei o mesmo então nesta roseira daqui. Vou procurar apenas pintar as áreas que são verdes e a parte que tem a floração eu vou deixar em branco. Lembra você também que a imagem em cores, para te auxiliar durante toda a construção da pintura, vai estar também disponível lá no grupo exclusivo de artesãos do Facebook. Link na descrição do vídeo. Vamos assim pintando algumas áreas específicas. E aqui atrás também. Já secou um pouco mais, então vamos acrescentando verde inglês, verde musgo. Procurando assim fazer a pintura dos pontos mais altos, que são os mais claros, pois eles recebem mais luminosidade. Sempre batendo assim o pincel por sobre o suporte. Deixando também algumas áreas escuras, que são as áreas de sombra. Branco de titânio. E amarelo. Esses são os tons mais claros que vamos trabalhando assim. Observe que ficou uma faixa aqui de sombra e os pontos mais claros são sempre os que estão nas margens. Temos aqui esse lado agora da roseira. Também vamos clarear. Verde inglês, branco de titânio, amarelo de cádmio. Apenas algumas folhinhas mais claras. Ficando assim, então. Temos aqui alguns galhos. Só pintando a parte das folhinhas. Verde versi e sépia. Pincel lavado, agora vou clarear. Branco, verde inglês e amarelo de cádmio. Ficando assim. Essa mesma técnica que foi aplicada para a pintura desta árvore de fundo, vai ser aplicada também para estas de cá. Agora vamos dar continuidade, pintando assim esta parte da grama. Para isso vou pegar um pouco de verde oliva, amarelo de cádmio, pinceladas na horizontal, branco de titânio, tiro um pouco de excesso da tinta no paninho, carrego com sépia e o verde versi para a pintura aqui embaixo. Vou lavar então o pincel, pegar então com o verde oliva, amarelo de cádmio, pinceladas suaves. E agora, para finalizar, tirei um pouco do excesso da tinta do pincel no paninho, branco de titânio.
Ficando então assim. Vamos agora dar continuidade à pintura das rosas. Começamos fazendo um contorno na parte de baixo, depois escolhendo de forma aleatória os meios. E estes aqui dos galinhos, vamos fazer soltos. Por enquanto apenas o Alizari Crison. Dessa forma. Vamos agora trabalhar com laca gerânio. Pincel já lavado. Pode pintar por sobre o alizarim, que já está seco. E agora então com o pincel lavado, vamos trabalhar com amarelo de cádmio misturado com vermelho de cádmio. E pincelar apenas nas áreas mais claras. Veja que aqui a gente tem a sombra, então vamos procurar pintar as áreas mais claras. Ficando então assim. Vamos agora dando continuidade, fazer a pintura da casa. Vamos começar então com branco de titânio, pintando as paredes, misturando com amarelo Nápoles. Trabalhando apenas com essas duas cores, sobrepondo os tons. Tem aqui agora um pouco de azul hortênsia, para trabalhar na parte da sombra do telhado, projetada na parede dessa casa. Pincelando assim de forma bem suave. Aqui com azul hortênsia, nessas beiradinhas aqui da parede, que está descascando. Tem aqui também um pouco de sombra queimada. Do outro lado da casa. Com branco de titânio, então, pincelando o restante, também misturando com azul hortênsia. Veja que eu não lavei o pincel, não tem problema se passar por sobre a cerca. Elas serão pintadas por último. Um pouco mais de sombra queimada aqui em cima. Tira o excesso da tinta. Um paninho. Azul hortênsia. Pinceladas bem suaves. Mais branco de titânio. Ficando então assim. Voltando então aqui para a parte da frente da casa, trabalhar com a mesma técnica. Ficando assim. Para essa etapa, todo o telhado vamos pintar apenas com sépia. Vamos trabalhar então com sépia nessas áreas de maior sombra, essas partes mais escurecidas. E aqui dentro da casa, peguei um pouco de preto para a pintura da parte interna da casa. Vamos agora pintar a janela e a porta com ultramar apenas. Esse aqui é ultramar claro. Sépia e ultramar. Contorno e sombra.
Agora então vou misturar um pouco de azul cerúleo com branco de titânio. Vamos então agora trabalhar com os pontos mais claros. Azul cerúleo. Trabalhar menos na pincelada. O efeito que ficar, a gente deixa. Fica assim mais natural. Ficando então assim. Tenho aqui apenas o sépia. Pincel com numeração um pouco maior, vamos então trabalhar com branco aqui na parede desta casa. Pinceladas bem suaves, algumas partes com branco, não pintar a parede toda. Pinceladas tanto no sentido vertical quanto horizontal. Só mesmo como sobreposição de tom. Pintamos agora a parte do tijolinho, laranja. Terra de siena natural. Amarelo Nápoles. Agora vamos aguardar secar. Pintar este batente. Começando então com branco. Sépia e azul ultramar, que no caso é o ultramar claro. Contornando. Pinceladas bem suaves assim na horizontal. Sépia. Branco. Um pouco do ultramar. Este outro lado. Branco também. E sépia. E aqui um pouquinho de sépia. Para criar esse contorno. Branco novamente. Contorno aqui de cima. Deposito a tinta e puxo ela assim. Ficando então assim. Vamos agora pintar esses bloquinhos. Já estou com o pincel número 9, do tipo chato, língua de gato. Começando então com sépia. Contornando aqui próximo à parte descascada. Divido aqui os bloquinhos. Realço então esse tom de laranja. Com tons mais claros, assim como o branco, amarelo Nápoles. De próximo então essa parte descascada, lavei o pincel, carregar apenas com branco. Encosto assim o pincel e deposito a tinta, ficando um pequeno relevo. Dessa forma. Para iniciar a pintura do telhado, primeiramente vamos utilizar o tom de laranja. São pinceladas bem simples, no sentido da queda d'água, tá?
Não vai pintar assim na horizontal e nem na vertical, ok? Vamos pintar assim com essa descida, a queda d'água do telhado. Desse jeito. Lavar o pincel. Vir com amarelo Nápoles puro. Vamos procurar pintar as áreas que ainda não pintamos. Terra de siena queimada. E agora vamos mesclando. Não todos, alguns. E aqui na pontinha, vamos utilizar amarelo Nápoles. Desse jeito, e assim vamos pintar todo o telhado. Sépia, terra de siena natural e vermelho. Ficando então assim. Vamos agora pintar essa madeira que está aqui dando suporte ao telhado. Mistura um pouco de branco, terra de siena natural. Veja que vai acumulando a tinta no pincel. Terra de siena queimada. Então faço pincelar dessa forma. Venho depois com um pouquinho de branco. Sépia novamente. Sempre preferindo a parte inferior, ou seja, de baixo, que é onde recebe sombra. De branco aqui em cima. Ficando então assim. Vou pintar agora o quintal. Para isso separei terra de siena natural, queimada, amarelo Nápoles, branco de titânio. Vamos começando assim com as cores mais claras. No caso, o amarelo Nápoles e o branco de titânio, as duas cores juntas. Terra de siena natural. Aqui eu já venho com amarelo Nápoles. Pinceladas ir e vir, indo e voltando desta forma. Vou mesclando os tons e de forma suave. Branco de titânio. Ficando então assim. Já a sombra aqui projetada no chão pelas galinhas, vou estar trabalhando com terra de siena queimada. Vamos agora pintar as cercas. Primeiro sépia. Enquanto vai secando, vamos então pintando a galinha. Antes o sépia. Vamos pintar todo o corpo. E alguns realces com terra de siena natural. Da mesma forma será pintada esta galinha. Ficando assim. Agora vamos dar início à pintura deste galo. Trabalhando assim primeiramente com amarelo indiano misturado com branco de titânio. Agora então com o pincel limpo vamos utilizar o vermelho de cádmio. Pincel limpo mais uma vez, azul cerúleo com o azul ultramar claro. Pincel limpo mais uma vez, alizarinho misturado com terra de siena queimada. Amarelo indiano com branco de titânio. Pinceladas bem curtinhas aqui. Vermelho de cádmio. Alizarinho crisão.
pincel lavado, misturei aqui azul cerúleo com branco de titânio. Do tipo filete número 0, vermelho de cádmio. Apenas com sépia. Com a sombra queimada, vamos realçar aqui o contorno deste batente. Ficando então assim. Vamos agora para este lado aqui, trabalhando ainda com a sombra queimada. Já lavei o pincel. Vamos fazer a sombra então projetada dessa cerca por sobre a terra. Desse jeito. Agora eu vou carregar com terra de siena natural, com um pouco de amarelo Nápoles. Frente aqui essa cerca. Branco de titânio. Desse jeito. Terra de siena queimada, amarelo Nápoles. Pinceladas curtas no sentido vertical. Pincel lavado mais uma vez. Vou agora trabalhar com terra de siena queimada. Buscar clarear com amarelo Nápoles. Pinceladas de forma bem suave. Branco de titânio. Não lavei o pincel. Ficando assim. Peguei aqui um pouco de preto, misturei com o que sobrou do ultramar claro. Vou fazer então o desenho do arame farpado. E este então é o resultado final da nossa belíssima pintura. Vamos aguardar então a secagem de toda a tinta para aplicação do verniz. E após o verniz seco, fazer a amarração do cordão ou corda de sisal. Olá, chegamos então à conclusão de mais uma aula, onde eu lhe ensinei a fazer desde a transferência da imagem toda a técnica de pintura. Espero então que você tenha gostado da aula de hoje. Sendo assim, deixa aqui o seu like. E aproveita também, compartilha esse vídeo com os amigos e, claro, deixa aqui o seu comentário, pois eu gosto por demais do seu feedback. Bom, eu fico por aqui, mas para você, sempre tem muitos vídeos bacanas aqui no canal para continuar assistindo. Desde já, te desejo um dia maravilhoso e abençoado por Deus. Te vejo então em próximo vídeo. Até lá!